Queridos, queridas companheiras, queridas companheiras, queridos companheiros, queridos delegados e delegadas do Congresso Estadual do PT, companheiros da mesa, eu queria até pedir permissão para não precisar utilizar nominata, porque todo mundo já foi citado mais que uma vez. Seria ocupar um pouco o tempo de vocês citando nomes. Mas eu queria dizer para vocês que tive o prazer, a alegria de ser presidente do Brasil num espaço de tempo em que o companheiro Pepe era presidente do Uruguai. Tive o prazer de ser presidente do Brasil num espaço de tempo em que o Kirchner e a Cristina eram presidente da Argentina. Tive o prazer de ser presidente do Brasil no momento em que Michelle Bachelet foi presidenta do Chile, que Rafael Correa foi presidente do Equador, que Chaves foi presidente da Venezuela, que o companheiro Evo Morales foi presidente da Bolívia, que o companheiro Lugo foi presidente do Paraguai e que tantos outros companheiros, menos à esquerda, mais ao centro, mais ao centro-direita, foram candidatos e foram presidentes do seu país. Tive o prazer de ser presidente da República do Brasil, quando a gente, na frente do presidente Bush, em Mar del Plata, dissemos não à ALCA na América Latina. Tive o prazer de, junto com esses companheiros, criar a Unasul. A primeira vez em que os países da América do Sul se juntavam sem interferência de nenhum outro continente. Tive o prazer de ajudar a criar a CELAC com o primeiro encontro em Salvador, na Bahia, fazendo em 500 anos a primeira reunião de todos os países da América Latina e Caribe sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá. Tive o prazer de participar como presidente do meu país na primeira reunião entre os países árabes e os países da América do Sul, feita em Brasília. Tive o prazer de fazer a primeira reunião entre os países da América do Sul e os países africanos, também realizada aqui no Brasil. Tive o prazer de ajudar a construir os BRICS, envolvendo Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia. Tive o prazer de criar o IBAS, que era uma reunião entre Brasil, África do Sul e Índia, que eram 3 grandes democracias do mundo ocidental. Tive o prazer de ser presidente da República no momento em que o Brasil virou protagonista internacional. E eu tive o prazer
no dia 10 de dezembro de 2002, já eleito presidente da República sem ter tomado posse, ser convidado pelo presidente Bush para discutir o terrorismo. O presidente do Uruguai na época era o companheiro Tabaré Vázquez, atual presidente de hoje. E ser convidado pelo Bush para enfrentar a luta contra o terrorismo e para fazer a guerra do Iraque. Eu disse ao Bush: eu não conheço Saddam Hussein. O Irã fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Nunca fizeram nada para nós. A minha guerra não é contra o Saddam Hussein, é contra a fome que existe no meu país e na América Latina. E essa guerra, eu dizia para ele, essa guerra nós vamos vencer. E vencemos. Porque há pouco tempo, no mandato da presidenta Dilma Rousseff, a ONU reconheceu que o Brasil finalmente estava fora do mapa da fome. Tive o prazer, companheiro Mujica, de viver o maior período de presidentes progressistas na América Latina em 500 anos. Nunca a esquerda, nunca os socialistas, nunca os democratas tiveram a ascensão que tiveram na América Latina nesses últimos 15 anos. É verdade que estamos vivendo um momento adverso. É verdade que a direita está tomando pulso e está assumindo uma postura de recuperar os espaços perdidos para nós entre 1998, 2000 e 2002. Inclusive, com o golpe vergonhoso dado em cima do PT e da presidenta Dilma aqui no Brasil com o impeachment da Dilma. O que a gente percebe é que é um avanço internacional da extrema-direita e da direita. Veja o que está acontecendo nas eleições francesas. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Não que eu gostasse da Hillary Clinton, porque ela não gostava do Brasil e não gostava da América Latina. Mas os Estados Unidos merecia alguém melhor. Alguém que tivesse pelo menos senso de humor. Alguém que conhecesse um pouco o mundo e que não fosse tão retrógrado. Agora, no Equador, o candidato que quase derrota a esquerda era um grande banqueiro. Aqui, Haddad, aqui, uma almofadinha, um coxinha, ganha as eleições em São Paulo, se fazendo passar, junto ao povo mais humilde, de João Trabalhador. Se algum dia vocês encontrarem ele, pergunte se ele já teve na vida uma carteira profissional assinada, que você vai ver se ele foi ou não trabalhador. Agora, presta atenção. Eu não estou falando de coisas negativas para tornar vocês negativistas. Eu estou falando de coisas negativas para mostrar para vocês que tudo
tem tempo para acontecer e tem hora para acontecer. Pensem o que aconteceu conosco em outubro de 2016. O PT perdeu São Paulo. O PT perdeu Osasco, apesar do prefeito já ter abandonado. O PT perdeu Guarulhos. O PT perdeu São Bernardo. O PT perdeu Santo André. O PT perdeu São José dos Campos. O PT perdeu grandes cidades. E as manchetes dos jornais nesse país diziam: o PT acabou. Essa mesma imprensa que dizia que o PT acabou, diziam todo dia: amanhã o Lula vai ser preso. Amanhã prenderam o tal empresário, ele vai delatar o Lula. Amanhã o Lula vai ser preso. Faz 2 anos que eu estou ouvindo isso. 2 anos que eles estão escutando. E se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentira que estão falando nesse país. Eu sou um homem, Pepe Mujica, eu sou um homem de muita suerte. Eu poderia falar espanhol com Pepe, mas como tem mais brasileiro que uruguaio, eu vou falar em português mesmo aqui. Mas eu sou um homem de muita sorte, porque veja, Deus me deu tudo. Eu tenho que levantar todo dia e agradecer a Deus. Eu agradeço por acordar vivo, agradeço pelo dia que tive e agradeço todo dia quando vou deitar, pedindo a Deus que me deixe acordar outra vez, porque eu tenho que ver vocês todo santo dia e tenho que saber que vocês existem. E eu, com essa crença e com essa fé em Deus, perdi a minha mulher. Depois, agora dia 23 de maio, ia fazer 44 anos de casados. Ontem fez 3 meses que ela morreu. Eu cheguei em casa, Rui Falcão, eu tomava um whiskyzinho Camariza, eu ganhei 1 litro de whisky do Edinho. Cheguei em casa, peguei um copo de uísque, coloquei uma dose para ela, coloquei uma dose para mim, peguei o dela com a mão esquerda, peguei o meu com a mão direita, brindei e tomei os 2, porque ela não estava lá para tomar o dela. Veja, eu não posso brindar todo dia, porque senão eu terei que beber em dobro e eu não posso beber em dobro. Mas veja, perdi minha mulher e Deus é tão grande, é tão generoso, que me deu a primeira bisneta. Ou seja, então você perde uma pessoa que você ama aos 66 anos de idade e ganha uma pessoa para você voltar a amar a vida inteira outra vez. Só Deus pode fazer isso. E Deus deve estar enxergando o que está acontecendo nesse país. Eu todo santo dia fico esperando alguém dizer: esse Lula deve ter roubado muito, porque eles falam de um triplex para tentar impressionar vocês,
Na verdade, é como se fosse uma casa, minha vida, uma em cima da outra. Sabe, eu tenho ficado quieto. Eu tenho ficado quieto porque vai ter um momento de falar. Porque, no fundo, eu já prestei 6 depoimentos, Pepe, e eles não querem a verdade. Eles criaram um conceito nesse país, que eu não vou dizer para vocês, porque eu quero dizer no meu depoimento, em que não tem argumento. Eles já estão com a tese pronta. O PT é uma organização criminosa. O Lula montou um governo para roubar até depois que ele saísse. Portanto, se o Lula é o Lula era o chefe, então ele tem que saber de tudo. E eu tenho paciência, porque no fundo, eles condenaram o companheiro Zé Dirceu e prenderam o Zé Dirceu quando ele poderia ter respondido em liberdade. Mas o mais grave do que prender o Zé Dirceu, do que prender o Palocci, do que prender o Vaccaro, prender o companheiro, prender um empresário qualquer, o mais grave do que a prisão é a destruição que eles tentam fazer na opinião pública em cima das pessoas. Há um pacto diabólico entre a Operação Lava Jato e os meios de comunicação. Não importa se seja verdade, é preciso castigar a imagem. E eu dizia, não façam isso, porque vocês estão enfrentando uma pessoa que respeita a justiça, que não está acima da justiça, mas vocês estão julgando de forma equivocada, com difamações, a pessoa que mais criou condições de combater a corrupção neste país e criticando o maior partido no combate à corrupção. Mas isso eu vou deixar para quarta-feira e depois de quarta-feira. Porque tudo isso que está acontecendo comigo, companheiros, companheira Gleisi, companheiro Lindeberg, companheiro Mujica, companheiro Haddad, companheiro Wagner. Aliás, Wagner, parabéns pela extraordinária greve do dia 28 desse mês. Eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. O Lula já tem 71 anos de idade. Pepito tem 82 anos de idade. Somos dois jovens. Eu, embora tenha 71 anos, o companheiro Marinho tem energia de 30 anos. E eles conseguiram aflorar em mim uma coisa que eu pensei que já tinha passado. Tem tanta gente jovem, eu vou parar de ser o pioneiro e que nem outras pessoas lutar. Mas na hora que eles resolveram tentar destruir uma biografia que eu não devo a eles, que eu devo a vocês, eles vão ter que me enfrentar outra vez nas ruas desse país. Agora, presta atenção, que o problema não é comigo, é com vocês. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil. De um lado, há um processo da Operação Lava Jato que quer destruir a política desse país. Passar para a juventude a ideia que política não presta. E quando ele faz uma pesquisa, o resultado dessa tese é o crescimento de um fascista chamado Bolsonaro na pesquisa da opinião pública. Eles devem ter se assustado, porque aonde é que estão os tucanos?
Aonde é que está o PMDB? Ou seja, e o Lula que eles queriam destruir parece um pé de mandacaru. Está crescendo na seca. Eles não sabem como é que o mandacaru sobrevive na seca. Eles não sabem. Não precisa de muita água. Da mesma forma que eu não preciso de muita imprensa, eu preciso é de olhar na cara de vocês e ter orgulho de pensar e agir junto com vocês. Mas veja, eles estão fazendo uma reforma. Para o povo pobre, mais humilde do país, quando alguém fala em reforma, a gente pensa que é para melhorar. Eu vou reformar a minha casa. É para melhorar. Não é isso? Uma mãe, a filha vai casar, ela fala, eu vou reformar o meu vestido de casamento para dar para minha filha. É para melhorar. O cara está com o carrinho dele todo bichado, enferrujando, ele fala, vou reformar meu carro. É para melhorar. Ora, mas quando eles falam que querem reformar a Previdência Social, a legislação trabalhista, eles estão fazendo um processo de demolição. É quase que uma bomba de Hiroshima em cima dos direitos que nós conquistamos desde a metade do século passado. Um cidadão chamado Nilson, não sei das contas, Nilson Leitão, do PSDB, apresentou uma proposta. Ele é relator para cuidar da relação de emprego do trabalhador rural brasileiro. E na proposta que ele faz, o trabalhador rural pode trabalhar até 18 horas. E o trabalhador não precisa ter férias. Ele pode vender todas as férias. E o trabalhador não precisa descansar o domingo, porque na lógica da Fiesp em 43, férias é ócio. E o ócio deixa o trabalhador em casa bebendo. Ele tem que trabalhar, ele não pode descansar. Mas o que é mais grave é que na lógica desse deputado, o trabalhador rural não precisa mais receber salário em dinheiro. Ele pode receber em comida. Ou ele pode receber em moradia. Ou seja, nós estamos voltando ao momento antes da escravidão. Antes da escravidão. E se a gente que está aqui na cidade, se a gente que tem consciência política, não se rebelar contra isso, quem vai pagar o pato é o pobre trabalhador dos mais longos rincões desse país, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo com ele. Aí, não contente com isso, vem a questão da reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, eles rasgam a CLT. Rasgam a CLT, querem acabar com a Justiça do Trabalho, sobre a alegação de que a CLT é um retrocesso e que os trabalhadores podem ganhar mais se prevalecer o acordado sobre o legislado. Ou seja, se um sindicato importante faz um acordo, esse acordo vale mais do que a lei. Ora, isso pode ser importante para meia dúzia de categorias no Brasil. Vamos pegar a companheira Gilvânia, que estava aqui agora, que é presidenta do Sindicato dos Bancários, que acaba de eleger a nossa companheira Ivone, que é a nova presidenta do sindicato, mais uma mulher eleita presidenta do sindicato, uma eleita presidente do PT para se vingar da tirada da Dilma. Então veja, o sindicato dos bancários pode fazer um baita de um acordo melhor do que a CLT. O sindicato dos metalúrgicos, que acute algum sindicato, pode fazer um acordo melhor do que a CLT. E o restante dos trabalhadores brasileiros, onde a maioria dos sindicatos são de carimbo,
onde a maioria dos sindicatos sobrevive por conta do imposto sindical, aonde o dirigente sindical não consegue nem conversar com o patrão, e onde todos são chamados de pelego. E eu esqueci de uma coisa: uma POSP pode viver, fazer acordo, porque tem força. Alguns sindicatos de professores nesse país têm muita força. Então, o que querem fazer? Eles estão rasgando todas as nossas conquistas desde 1943. E dizem que contra tudo isso, eles já aprovaram a terceirização. E qual é o argumento? A terceirização, ela vai gerar mais emprego, porque o empregador vai ter menos obrigações sociais e vai crescer. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que somente um viejo que se habla, de 71 anos pode falar para o jovem. Não acredite nisso. Ninguém vai terceirizar para melhorar a condição de trabalho de vocês ou o salário de vocês. Na Caixa Econômica Federal, que tem muita gente terceirizada, os terceirizados ganham 1/3 do trabalhador que é concursado na Caixa. Na Petrobras, os terceirizados ganham menos da metade dos trabalhadores concursados na Petrobras. E eles não querem terceirizar para darem mais conquista para vocês. Eles querem terceirizar não para vocês virarem empregado qualificado, para vocês ficarem sendo pedintes de emprego, ganhando um salário insignificante. E eles falam isso para quem conhece. Eu lembro do discurso dele. Eu lembro do discurso da modernidade, da robotização, do avanço científico e tecnológico. Durante muito tempo, Haddad, eu fui convencido, não, a automação é importante, porque o trabalhador que trabalha numa indústria automobilística, que trabalha na fundição, a fundição da Ford era chamada de Vietnã, tal eram as condições de trabalho lá dentro. Ou não, agora quem era soldador, vai tudo melhorar. Você vai deixar de trabalhar e você vai poder trabalhar de terno e gravata. Você vai trabalhar com roupa limpa. Acaba um trabalho pesado dentro da fábrica. Era esse o discurso. Pois bem, eu vou contar o que aconteceu. Eu era presidente do sindicato em 1980. A Volkswagen produzia 1.500 carros por dia e tinha 44 mil trabalhadores. Hoje, ela produz 4 vezes isso e tem apenas 13 mil trabalhadores. Aqueles que trabalhavam de terno e gravata, que eles diziam, estão morando em favelas na frente da Volkswagen ou espalhados pela periferia de São Paulo. A juventude hoje, a juventude brasileira, vocês que têm 22 anos, 23, 24, 25, 26 ou 30 anos, precisam saber como era o meu tempo de jovem. Eu era torneiro mecânico, fresador, manilhador, ferramenteiro. A gente ganhava um salário decente. Eu podia comer em restaurante 3 dias por semana, 3 dias por mês. Eu podia ter carro. Eu ganhava um salário equivalente, quem sabe, ao dobro de um médico do SUS naquele tempo. Com uma profissão de torneiro mecânico, eu sabia que eu tinha emprego em qualquer lugar desse país, de Boa Vista, em Roraima, a Porto Alegre. Hoje, as coisas estão tão piores que vocês, com diploma universitário, não conseguem ganhar, às vezes, R$ 2.500 por mês. Tem meninas que se formaram em administração de empresa e continuam trabalhando de atendente no hospital. Tem jovem que se formou em direito e ganha R$ 2.500
prestando serviço em escritório de advogado, porque não consegue mais. Então o que acontece? A juventude estudou, ela teve esperança, ela acreditou que ia ter melhora na sua vida, e ela percebe que ela estudou e que a melhora ainda não chegou, porque o mercado de trabalho não está bom e o salário oferecido é muito pior. Cada vez é mais baixo, cada vez é pior. Então eles tiram um cobrador de ônibus dizendo que vai melhorar e jogam um cobrador de ônibus jogado na sarjeta, virando sem teto ou qualquer coisa. Eles vão diminuindo as profissões e vão criando um exército de gente desempregada. E a classe trabalhadora vai ficando mais desesperada. E essa reforma trabalhista é exatamente para colocar a gente numa situação muito mais delicada. E eu não falo por mim, porque já passei da idade de procurar emprego, porque já estou não aposentado, porque não requeri minha aposentadoria, Rui. Depois de 20 anos eu não requeri ainda, porque eu recebo anistia. Mas a preocupação é com quem quer entrar no mercado de trabalho hoje. É com jovens que estão qualificados. É com jovens que foram para a universidade. É para o primeiro doutor de uma família aqui em São Paulo, no Nordeste, que está à procura de uma oportunidade e ainda não apareceu. Então fico me perguntando, para quê a gente quer uma nação? O que é uma nação? Uma nação não é, como a gente vê no mapa, o tamanho geográfico do país. Não é isso. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nação não é só isso. Nação não é apenas a floresta, ou os rios, ou a costa marítima. Nação não é representada apenas pelo símbolo da moeda, ou da bandeira, ou do hino. Nação não é representada apenas pela quantidade de pessoas que moram num país. Uma nação não é medida pelo seu tamanho, é pela qualidade de vida do seu povo e pelo respeito que o seu povo tem. O Uruguai, comparado ao Brasil, é uma nação pequena. 4 milhões de habitantes. Mas tem mais gente formada em universidade proporcionalmente que o Brasil. A qualidade de vida no Uruguai é melhor do que o Brasil. Porque neste país aqui, durante séculos, o povo pobre foi tratado como povo de terceira categoria que não tinha direito. Nós não tínhamos direito à escola, nós não tínhamos direito a fazer universidade. Há poucos tempos atrás, nascia uma criança, a gente sabia quando ela estava dando o primeiro choro, se ela ia para a universidade ou ia terminar a sua vida tendo o ensino fundamental e trabalhando de ajudante numa fábrica. Nós começamos a mudar isso. Nós começamos a provar que era possível mudar. O companheiro Haddad foi meu ministro da Educação. E eu tenho orgulho de dizer, o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Pela primeira vez, uma criança pobre da periferia começou a sonhar e tornar realidade de ser universitário, de ser doutor. Pela primeira vez, um jovem de escola pública da periferia teve a oportunidade de disputar uma vaga na universidade. Pela primeira vez, um trabalhador rural teve a oportunidade de disputar uma vaga na universidade. Pela primeira vez, a gente teve um médico negro, um dentista negro, um gerente de banco negro, um advogado negro. Pela primeira vez, a gente começou a provar
que não existe neste país ninguém mais inteligente do que outro, que o rico não tem o direito de ser mais inteligente. O que as pessoas precisam é apenas de ter oportunidade. Não é o que nós fizemos, nós apenas demos oportunidade e as pessoas mais pobres agarraram com as duas mãos e se transformaram em pessoas tão ou mais inteligentes que as pessoas que antes pareciam inteligentes. O que nós conseguimos fazer neste país foi incluir as camadas abandonadas historicamente desse país. Eu nunca vi minha mãe, com 12 filhos, sonhar em que a gente fizesse universidade. Porque era tão distante que não era possível sonhar. Misa, não era possível pensar. No meu tempo, um jovem fazer universidade se ele fosse pobre. É esse país capaz de transformar sonhos em realidade, de fazer com que os mais humildes pudessem ter a atenção social que eles estão destruindo. Querem resolver o problema da Previdência e não tem solução? Querem que o pobre não se aposente? Querem que a mulher não se aposente, que a pensionista não receba a sua pensão porque não tem dinheiro? O PT ensinou como faz. É só gerar milhões de empregos, aumentar salário, formalizar a economia, que vai ter dinheiro para a Previdência. Querem fazer a economia crescer e não sabem como fazer? O PT sabe. É só, ao invés de colocar dinheiro na mão dos ricos, colocar pouco dinheiro na mão dos pobres, que eles farão a economia voltar a crescer, botarão a indústria a crescer e o consumo a crescer. Querem que esse país deixe de ser exportador de commodities e comece a exportar inteligência e conhecimento? Pare com essa cretinice de tratar dinheiro da educação como gasto. Dinheiro da educação é investimento, e quanto mais a gente investir na educação, mais esse país vai crescer. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou muito mais preocupado do que o que pode acontecer com uma classe trabalhadora desse país, do que o que pode acontecer comigo. Eu acho que o povo pobre desse país, o povo trabalhador desse país, o pequeno trabalhador rural, aqueles que lutaram para fazer reforma agrária e ter seus 10 ou 15 hectares para plantar o que comer, estão sendo vítimas da polícia agora, sendo presos. Os índios, que nós começamos da cidadania, não só são violentados, como tem suas mãos decepadas, como agora no Maranhão, a etnia gamaleira. E até as greves. O nosso querido jovem chamado Mateus, que é aqui de Osasco, Barueri, sei lá, de Osasco, conversei com o pai e com a mãe dele, foi estudar, fazer um curso na Universidade Federal de Goiás, e porque estava participando da greve, um tenente, não é um soldado qualquer, com um cacetete de madeira, deu uma cacetada no moleque, que ele teve, sabe, o seu cérebro praticamente destruído. É esse país que nós queremos construir? É este país que em 2008 a gente pensava que ia ser a 5ª economia do mundo? É este país que quase chegou a ser o país mais otimista do planeta Terra? É este país que passou a ser respeitado pelo tratamento plural, não um tratamento hegemônico, mas um tratamento de participação, de parceria com a América do Sul? Esse país que conseguiu criar esperança e juntar tanta gente que está sendo destruída agora? Na verdade, companheiros, o que está predominando no Brasil hoje é a volta do complexo de vira-lata, de uma burguesia
sabe, de uma burguesia que não se respeita, de uma burguesia que aceita tudo que vem dos Estados Unidos, que aceita tudo que vem da Europa. E é para essa burguesia que odeia tanto nós, que odeia tanto aqueles que lutam por direitos, que odeio tantos aqueles que querem democracia, que eu quero dizer para eles: se preparem, porque eu agora quero ser candidato a presidente da República. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. Eu quero ser agora, eu quero ser. Eu vou dizer uma coisa, Rui, que você é presidente do partido, pode não gostar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando fui candidato a primeira vez, em 79, eu tinha 40 e poucos anos, em 89. Hoje eu tenho 71. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu sei que a internet está transmitindo ao vivo. Eu sei, hoje, aos 71 anos, eu estou com mais tesão para ser candidato do que eu estava com 40 anos. E quero ser candidato para provar que se a elite brasileira não tem condições de consertar esse país, nós temos. Nós temos. Eu não estou falando eu não, nós temos. Se eles querem tentar me impedir legalmente, que tentem. Nós vamos brigar na justiça. Mas eu vou andar por esse país. Porque eu vou dizer para quem quiser ouvir: se quiserem me pegar nesse país, se quiserem evitar que eu seja candidato, vão ter que competir comigo, andando nas ruas desse país e conversando com o povo brasileiro. Eu continuo dizendo a quem quer que seja: se aparecer alguém neste país, pode ser pequeno, médio ou grande, que diga que um dia o Lula pediu 10 reais para ele, depositou 10 reais ilegais na minha conta, eu terei a honradez de chegar para vocês e falar: eu não sou candidato porque eu não fui honesto com vocês. Agora, o que eu não vou permitir é que continuem mentindo do jeito que estão mentindo a meu respeito. E quero aqui avisar alto e bom som: tudo que eu desejo na vida é disputar as eleições contra um candidato da Rede Globo de televisão. Eu não existe nenhuma instituição no Brasil hoje, não se engane como eu me enganei, porque não foram poucos os almoços que eu fiz com os marinhos, não foram poucas as conversas que eu tive, que Dilma teve, não foram poucas as conversas, e eles nunca nos respeitaram, eles nunca falaram sequer parte daquilo que a gente merecia que eles falassem. Então eu não tenho mais por que acreditar nisso. Não tenho. E eu quero que eles tenham um candidato que tenha o plim-plim no peito, que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Não é possível 9 famílias mandar na comunicação. Está aqui o companheiro Haddad. O companheiro Haddad, quando eu apoiei ele para ter prefeito dentro do PT, é porque a cara dele é melhor do que a minha. Ele não é aquele petista rancoroso.
Ele é um cara bem formado, é advogado, é professor de filosofia, não sei das quantas e tal. Professor da USP, eu falei, porra, esse cara é do cacete. Esse cara vai ser candidato, a imprensa vai tratar ele maravilhosamente bem. Lê de engano, ninguém apanhou tanto da imprensa como ele apanhou. Então o problema não é o Lula, não é o Haddad. Tem uma questão de pele. Nós somos trabalhadores desse país e eles não suportam os trabalhadores. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Porque se esses empresários fossem honestos, todos eles estariam me agradecendo pelo que eu fiz nesse país. Todos eles. E eles apoiaram o golpe. Portanto, eu acho que nós temos que ter clareza que não tem trégua, gente. E nós só temos uma arma, é levantar a cabeça. Lutar contra tudo que for prejudicial ao trabalhador brasileiro. E ter orgulho de ser petista. Ter orgulho de ser petista. Sabe? Eu lembro de uma vez que fizeram uma crítica ao PT na frente da Maria da Conceição Tavares. A Maria da Conceição Tavares está com 80 e picos, é uma economista extraordinária. Ela é muito eloquente. Então, fizeram uma crítica ao PT. Ela pegou o microfone e falou o seguinte, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer criticar um partido político? Critica o seu. O PT tem defeito, o PT tem erros, mas o PT é o meu partido. Então vai criticar o seu e não o meu partido. Então, companheiro Emídio, você que está presidindo esse partido nesse congresso, eu espero que a gente tenha muita sorte, que a gente consiga eleger uma nova direção e que a gente tenha em conta que o PT não merece que a gente perca metade do nosso tempo brigando entre nós. Os nossos adversários de fora são maiores, mais importantes e são visíveis. Nós temos é que nos unir para enfrentar os adversários de fora. Então eu quero que você tenha sorte e quero que quem for eleito presidente desse partido faça do PT de São Paulo o partido poderoso que São Paulo já foi. Quero dizer ao meu companheiro Pepe Mujica. O Pepe, para mim é até difícil falar do Pepe Mujica porque é uma figura humana mais do que uma figura política que eu amo. Eu quando fico olhando a figura do Pepe Mujica e fico imaginando a perseguição que fazem a mim, eu fico pensando o que é a perseguição que faz a mim diante do que fizeram com esse homem. Esse homem ficou 14 anos preso, ele e a mulher dele, dos quais 7 anos numa solitária. E esse homem sai da cadeia maior do que entrou. Esse homem sai da cadeia com 0 de ódio. Ele sai da cadeia com 0 de ódio e com 100% de amor para dar. E virou presidente do nosso querido Uruguai. E por isso, Pepe Mujica, eu queria te dizer que Deus faça com que muitos jovens de hoje sejam um Pepe Mujica de amanhã, para que a gente possa consertar o mundo e a América Latina. Um abraço, companheiros, e boa sorte a todos vocês.